Bom dia, irmãos, queridos, alunos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Agora estamos mais felizes, porque já foi dada a liberação para os cultos, embora ainda não totalmente, mas já é um ganho, uma vitória, né? E devagar tudo vai se ajeitar, vai voltar ao normal, com as bênçãos do Senhor. Vou falar com vocês hoje sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas antes vamos orar, pedir a direção do Senhor. Deus amado, Deus querido, muito obrigada por tudo, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, obrigada pela vida, pela saúde. Abençoa, Senhor, e visita cada um, cada lar. Coloca as tuas mãos, o Senhor sabe o que cada um necessita, porque o Senhor conhece todas as coisas. Abençoa aqueles que estão tristes, abatidos, Senhor, que eles possam se alegrar. Cuida dos doentes, da saúde, Senhor. Renova as forças de cada um. O Senhor é um Deus presente, é um Deus que cuida sempre dos teus servos. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Davi, ele, como eu falei na lição passada, ele cuidava das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. E ele ajudava muito a sua família, o seu pai, ele era um moço muito obediente. E a Bíblia diz em Salmo 89, 20, que Deus falou assim: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Então, Davi, ele foi ungido para ser rei, o rei de Israel. E Davi, ele desempenhou várias atividades aí ao longo da vida dele. Ele foi pastor de ovelhas, ele foi guerreiro, poeta, músico, pai. E ele era o filho mais novo de Jessé. Só que ele era um moço que confiava inteiramente em Deus. E ele anelava pela presença de Deus, pela presença do Altíssimo. E ele tinha um coração contrito. Ele sentia tristeza e arrependimento pelos seus pecados. E ele era um servo fiel e muito responsável. Quando ele cuidava das ovelhas, que esse era um trabalho, né, como eu falei na lição anterior, não era um trabalho muito fácil. Era aparentemente simples, só que os irmãos dele não queriam esse serviço, eles negligenciavam, eles queriam algo que desse mais destaque e não ficar ali no meio daqueles animais sujinhos, no tempo de sol, de chuva, né? Então não era muito fácil ali ficar cuidando das ovelhas. E Davi, ele era capaz até de arriscar a própria vida pelas ovelhas. Por isso que na lição anterior eu cheguei a comparar, né? Quando dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Davi, mesmo após ele ter sido ungido rei, ele continuou fiel na tarefa de apacentar as ovelhas do pai. Ele era um moço muito humilde. Mesmo ele sabendo que ele tinha escolhido para ser o sucessor do trono no lugar de Saul, ele nunca se negou a fazer ali esse trabalho dos cuidados da ovelha e nem se negou a dedilhar a harpa perante o rei quando ele foi chamado, né? Quando o Saul ele ficava perturbado, somente ele conseguia se acalmar somente quando Davi tocava a harpa para ele. Então Davi ele sempre foi um fiel servidor da sua família e do rei. E isso só comprovava a excelência do caráter dele. E quais eram assim os aspectos do caráter de Davi, né? Quando o Saul foi escolhido para ser rei, ele foi escolhido porque ele era um homem bonito, alto, elegante, o mais bonito que tinha ali na região. E quando Deus falou para o profeta Samuel ir ungir a um dos filhos de Jessé como rei, e Samuel chegando lá na casa de Jessé,
começou a ver ali os filhos, né, de Jessé, aqueles moços bonitos, altos, fortes, Samuel já pensou, né, que um deles ali seria eleito. E assim como o próprio Jessé, né? Ele achou que um daqueles filhos dele, por serem assim altos, fortes e até soldados, eles seriam escolhidos. Só que eles estavam enganados. Por quê? Lá em 1 Samuel 16,7 diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, só que Deus olha para o coração. Então, o Altíssimo, ele não se preocupa com a aparência externa do homem, mas ele olha o caráter, ele olha aquilo que passa no coração das pessoas. E o caráter, né, de uma pessoa vai revelar, né, como ela é, e se realmente ela ama Deus ou não, se ela é uma pessoa obediente, se ela é uma pessoa de fé, né? E Davi, ele era assim, ele cria em Deus de todo o coração. Ele tinha esse coração de servo, o coração de servir com amor, com prazer, com alegria. E também ele era muito humilde. E quanto mais o homem ele se aproxima da bondade de Deus, mais consciente ele se torna dos seus pecados. Tem pessoas que pecam e não ligam. Tem algumas que até amam o pecado, tanto que elas falam, né, contam os seus pecados como se fossem coisas boas. E até parecem sentir orgulho, né, do pecado. E lá em Romanos 7:25 diz que no pensamento, Paulo disse, né, assim, que no pensamento ele servia a lei de Deus, mas na prática ele servia a lei do pecado. Então, nós como pessoas, como humanos, nós somos falhos, né? Nós sempre pecamos, e a diferença é que nós não podemos, devemos amar o pecado. Nós temos que nos arrepender de todo o coração quando a gente comete algo que não agrada a Deus, né? E Davi também, ele era sincero, ele tinha um coração muito sincero. Outra coisa muito bonita assim do caráter de Davi, né, é que ele vivia na dependência de Deus. Ele dependia do Senhor em todas as circunstâncias. Quando ele estava ali cuidando das ovelhas, quando ele foi lutar contra aquele gigante, o Golias, ele estava sempre dependendo do Senhor. E ele tinha muita coragem. Ele matou um leão, matou um urso, cuidando das ovelhas, e depois também matou esse gigante Golias, né? E Davi ali franzino, pequeno, novo ainda, ele foi lutar contra aquele gigante enorme, e que os soldados do rei estavam com medo, todos eles, aqueles soldados fortes, grandes, com armadura, todos eles estavam com muito medo daquele gigante que ficava ali blasfemando contra o Senhor. Mas Davi, ele não teve medo, ele teve coragem, porque a confiança dele, ela estava no Senhor. Ele sabia quem ele servia. E então ele não teve medo nenhum, porque a coragem dele se firmava na fé que ele tinha em Deus. Outra coisa, Davi, ele não se cansava de exaltar ao Senhor. Ele era grato, ele era sincero. A gente vê, né, por vários escritos dele, o quanto que ele louvava ao Senhor, o quanto que ele exaltava ao Senhor. E também ele tinha um coração contrito de arrependimento, e quando ele percebia que ele havia pecado, ele se arrependia realmente de coração, e ele orava muito e pedia o perdão do Senhor. Diferentemente do Saul. Saul, ele já era orgulhoso. Quando ele pecou e o profeta Samuel chamou a atenção dele para aquele pecado, ele quis se justificar e colocar a culpa no povo,
Então tem muitas pessoas que pecam e quando alguém chama a atenção dela ou quando ela percebe que ela pecou, ela não quer realmente se arrepender, porque ela começa a buscar culpados, né? E isso não é certo. Não é assim que nós devemos agir. Nós temos que ser humildes e realmente falarmos, não, eu pequei, e reconhecer esse pecado e pedir perdão ao Senhor de todo o coração e procurar não fazer novamente, porque não adianta ficar pedindo perdão e voltar no mesmo pecado, né? E Davi, ele se arrependeu profundamente. Tem alguns salmos que a gente vê, né, isso, e que registram ali o quanto que ele ficava arrependido. E em Provérbios 28:13 diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia e será muito abençoado. Então, que nós sejamos assim, como Davi, né? Pessoas de coragem, de ânimo, e que principalmente nós sejamos servos, humildes, fiéis, e que a gente possa realmente se arrepender e de todo o coração e pedir perdão ao Senhor quando nós errarmos. Então, é essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, meus queridos e amados, e que Deus continue abençoando muito a cada um de vocês. Estou com muitas saudades, não poderei ir ainda porque faço parte do grupo de risco, mas sei que logo poderemos estar juntos novamente e vai ser muito bom rever vocês e poder abraçá-los e ter vocês de perto. Um abraço a todos vocês.